Olá a todos, hoje eu estou aqui com Gabriel Achegaia, mais conhecido como Gabriel Gaia, um dos empresários mais experientes de longa data aqui do Reino Unido. Gabriel, muito obrigado por aceitar o convite. Não, muito obrigado você, Rodolfo. Um prazer aí te rever, né? Depois de tantos anos. Muitos anos, hein, Gabriel? Muitos anos, Quanto cara. tempo a gente se conhece? Por aí, o quê? Uns 20 anos? É, uns Por aí? 20, um pouquinho mais que 20, hein? Já passou 2 décadas. Um pouquinho mais que 20 anos, E Então, para quem não conhece o Gabriel Gaia e a empresa Gaia Food, deve ser uma das pioneiras aqui, tá? Praticamente 20 anos no mercado. Fala um pouquinho sobre a Gaia Food pra gente aqui, Gabriel. então, é assim, a Gaia começou... Bom, falar um pouquinho do meu background. Sim? Sempre quis, sempre senti dentro de mim que a minha vocação era empreender. Uhum. Era criar o meu próprio emprego. Sim. Já tentei trabalhar fora e não era uma situação que me satisfazia. Tá. Bom, na minha família já também já vem de um background mais ou menos empreendedor, self-employed. E eu sempre via aquilo e sempre buscava uma forma como eu vou criar o meu trabalho, como que eu vou fazer o meu sustento. E a Gaia Foods veio como um business plan, mas mais do que um business plan, um projeto de vida. Tá. Um projeto onde eu poderia crescer ilimitadamente durante a minha vida toda. Entendi. Então você já nasceu com família, com pessoas empreendedoras, então você teve historicamente aí no passado essa experiência de já nascer Sim. num local onde as pessoas já empreendiam da sua família. Sim. E aí, só falar um pouquinho sobre emprego. Então você trabalhou como funcionário antes de ser empresário, é isso ou não? Eu trabalhei como estagiário no Brasil. Tá. Antes de vir para Londres, isso? Antes de vir para Londres. Isso eu tinha o quê? Uns 20 anos. Tá. Dos 19 aos 20 anos. Tá. Trabalhei como estagiário numa empresa de comércio internacional. Tá. Era um escritório na Avenida Paulista que comercializavam maquinários portuários. Ok. São os guindastes portuários. Tá. E aquilo ali me ensinou muito, porque era uma empresa pequena, familiar, mas que fazia uma movimentação gigantesca. Tá. E te ajudou muito na hora de montar a Gaia Food Me também, ou ajudou não? muito, me ensinou um formato de negócio, aonde eu não precisaria ter diversas peças, diversos funcionários. Eu poderia estar fazendo algo representativo de uma forma enxuta. Entendi. E aí, quando é que deu o momento que você falou assim, agora eu vou explorar comercialmente a venda do produto para brasileiro, e aí você começou a Gaia? Como é que começou? Então, a Gaia, eu idealizei a Gaia assim que eu concluí os meus estudos aqui, Tá. que foi o último projeto de conclusão. No caso, um business plan. Qual seria o seu negócio ideal? Se você tivesse que abrir um negócio? Se você tivesse que abrir um negócio, o que você faria? Como você faria? Era uma MBA que você estudou, não? Sim, Tá. uma espécie disso. Mas um master ou... Um master, exatamente. E aí eu criei esse business plan. Só que esse business plan, ele era amplo, ele tinha diversos ramos. Sim. Que quando a gente não tem experiência, a gente acha que a gente pode vai, fazer tudo. E vamos fazer tudo. É porque o papel aceita tudo. Exatamente. Né? É o que mais acontece. É um empresário que na hora que vai ter ideia de negócio, vai preparar o plano de negócio e acha que vai fazer qualquer coisa, consegue fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue. Exatamente. Aí eu pesquisei, né? Fiz alguns testes, pesquisei alguns produtos, pesquisei vestuário, pesquisei calçados, pesquisei até parte de produtos decorativos. Mas já para a comunidade brasileira em Londres, ou não? Não era a ideia? Não era a ideia. A ideia era criar uma comercial importadora, uma trading, e para o mercado britânico. A ideia Mas já sabendo que era produto brasileiro ou não? Primordialmente produtos brasileiros. Isso já foi definido no plano. Um dos aspectos ideológicos era e continua sendo trabalhar com produtos finais brasileiros, com produtos com certo valor agregado, não somente matérias-primas. Que no início, óbvio, a gente tem o idealismo todo, que a ideia era o quê? Criar emprego no Brasil.
Uhum. Então, se eu estou comprando um produto acabado, eu estou gerando empregos no Brasil. Entendo. Empregos indiretos. E bom, aí foi essa a ideia de estar trabalhando. Mas, bom, antes do alimento, foram outros produtos que acabei testando. O que, por exemplo, que você testou? Cara, testei roupa, Aham. testei vestuário, roupas de diversas marcas e tipos, calçados. Aí, no caso, quando começou a Havaianas, nós também testamos, Uhum. entendeu? Alguns calçados, alguma coisa deu certo, mas complicado de trabalhar, porque gera muita ponta de estoque. Tudo isso daí gera ponta de estoque, Sim. entendeu? E minha mãe, ela é nutricionista. E eu sempre tive envolvido com essa parte de nutrição, ia com ela nos restaurantes e tava sempre ali, né? Sim. Aprendendo com Aprendendo. ela, escutando, vendo. Isso. Sim. E aí veio a situação de trabalhar com alimento. Sim. Eu falei, puxa, alimento Por que não? por que não, né? E aí já tinha, nessa época aí já tinha... Teve meio que, não sei se tá na mesma situação hoje, Gabriel, mas teve meio que um boom aqui em Londres, de mercearia, de... Então, Como é que tava antes e como é que tá hoje? cara, no começo tinha o quê? Devia ter umas meia dúzia de mercearias. O mercado era pequeno, Uhum. era muito pequeno. Então, assim, nós vimos o quê? Que tinha alguns produtos que davam para trabalhar, outros não. Nós começamos com a polpa de fruta congelada e o açaí, Tá. que naquela época ninguém conhecia. Ninguém sabia o que era. Açaí, né? Açaí impossível, a não ser brasileiros, entendeu? Aí nós começamos atendendo as mercearias, tinha alguns restaurantes, isso foi crescendo. Comprava 1 tonelada, vendia. 2 toneladas, vendia. 4 toneladas, vendia. E se eu não estou enganado, eu lembro que a gente conversou disso já anteriormente, os restaurantes, os bares, eles não estavam acostumados com o suco de polpa também, não era alguma coisa assim ou não? Não, Não? ninguém tava. Foi um produto que a gente teve Foi que... vocês que introduziram Introduzimos. o suco de polpa, não? Suco de polpa, o açaí, tudo isso. Sim. Nossa, ficamos anos e anos e anos e anos falando disso e investindo e fazendo marketing. Você lembra dessa história toda aí? Lembro. Entendeu? Eu lembro da formação. E aí depois É. vocês começaram a complementar com outros produtos também, é isso? Exatamente. Ah. Aí foi na etapa... Produto seco, enfim. Isso, foi numa etapa que a gente já tinha o quê? Já tinha mais ou menos uns 2, 3 anos de empresa. E ainda jovem, né? Com aquela visão idealista. Correndo e que nem louco. querendo salvar o mundo, só que não tendo dinheiro nem pra colocar diesel na van. E aí, nessa etapa, cara, eu tava saindo... Eu tava fazendo o quê? Deixa eu recordar aqui. Nessa etapa foi a etapa que minha filha nasceu. Sim. E aí muda Entendeu? tudo de novo, não? Sim. E aí foi aonde a ficha caiu. Sim. Você falou, Entendeu? agora tem que levar isso aqui a sério e não tomar de brincadeira. Eu já estava trabalhando 3 anos, Uhum. só com produtos naturais e orgânicos e fair trade, tudo isso. E eu estava já com 3 anos de prejuízo acumulado. Sim. A empresa não dava lucro. Não dava lucro. Não. Dava para sobreviver. E você não colocou dinheiro do bolso para começar e para poder manter coloquei. cobrir esses prejuízos acumulados ou não? Sim. Sim. Colocar dinheiro do bolso e me virando, né? Como Sim. eu podia. E você não tinha investidor externo, não tinha nada, né? Nada. Ah, Não. você é o exemplo clássico de um empresário bootstrapping que conquistou sozinho, sem dinheiro externo, é Cara, isso, não é eu ou sou não? self-made, Ah, total. isso aí, total. Eu comecei com cartão de crédito, É isso aí, entendeu? isso aí. E aí pagava o cartão de crédito e pagava as contas e Sim. corria, e vendia e depositava e comprava e fui fazendo isso. E aí Mas como é... trabalhando assim, seco, sem despesa, sabe? Era, no caso, eu e minha mulher. Eu lembro. Ela E- trabalhou com você desde o começo, né? Ela É. tá com você, né, trabalhando diretamente ou não? Tá trabalhando. Até hoje? Ela é diretora financeira. É. Sim, a Ah, Sara. vocês são um dos poucos casos de casal que trabalhou junto há anos de sucesso. Eu Sim, Sara te parabenizo. Berlink. É pouco marido e mulher que consegue trabalhar junto, empreender junto, trabalhar na mesma empresa. Eu sei, mas né? a gente se dá super bem, é super tranquilo, assim. E nós conseguimos equilibrar também trabalho e casa, a gente não leva trabalho para casa. Que isso é o difícil. E vice-versa, É ter não leva a casa pro trabalho, Então, senão também... Isso é difícil, não é? Não é todo mundo que consegue se difícil, comportar e separar uma coisa da outra, né? Não É. trazer o trabalho para casa e vice-versa, não? Sim, é difícil, cara. Mas a gente criou esse hábito e
vamos parar. Sim. E aí a empresa estava com prejuízo Então, acumulado rapaz, no terceiro ano, então, e aí como é que terceiro saiu, ano, como é que boom. deu o break-even? Aí o que aconteceu? Quando foi o momento? Nessa época eu tinha um contador, um senhorzinho inglês, já era um vovozinho, devia ter quase uns 80 anos. Aí esse vovozinho virou pra mim e falou, ô Gabriel, mas como é que você quer ajudar tudo? Você quer ajudar todo mundo, você quer fazer tudo. Só que você não tem dinheiro nem pra pagar teu aluguel direito, entendeu? Como é que você quer fazer isso? Ele falou, ó, se você, a partir de agora, não começar a ter lucro, eu vou ser obrigado a te fechar. Como contador. O contador te deu uma... O contador me deu te uma deu uma chamada. bronca. Me deu uma chamada, cara. Aí eu falei, amigo, quer saber? Agora é defender o pão. Sim. E foi a época que nós começamos a abrir para vários outros produtos. Aí abrimos para o Guaraná Antártica, abrimos para produtos secos, abrimos para não perecíveis e ter uma visão realmente mais realística, né? De entregar um pacote fechado. O cliente ele quer uma solução. Pum. É uma solução única. Ele não quer fazer 10 ligações para ter o produto que ele precisa. Ele tem uma mercearia, um mercadinho, um mercado, ele quer fazer um pedido, ele quer pedir numa distribuidora só e resolver o problema dele. Praticamente isso. É isso, né? Para estar montado. É 100% dos produtos sendo oferecidos pela Gaia, ele vai lá, abre o mercado e está resolvido. Isso, praticamente isso. Não diria 100%, mas ter uma gama, ter um pacote bem elaborado de produtos. Tá, então você teve que aumentar exponencialmente o número de produtos disponíveis para venda. O número de SKUs. Tive que aumentar, assim, drasticamente. Sim. Quantos produtos a Gaia Food vende hoje no mercado? Só para eu ter uma noção. De SKUs cadastrados, nós temos mais ou menos uns 350. 350 produtos. 350 Já com produtos. variações? Não. 350 SKUs. arroz, feijão. Isso. Tá, o que é um SKU? É um código de barra. É Tá, entendi. Mais ou menos 350 códigos de barra, assim. Tá. Às vezes mais, às vezes menos, nós vamos dando uma polida. E tivemos mais, já tivemos 500, 600. E desses 300, você falou 300, não? Sim. Desses 300, uma curva ABC aí, um Pareto da vida, quantos produtos que vocês mais vendem, vai, desses 300? Cara, tudo acaba que vendendo, mas vamos Que dizer, vende mais, de por exemplo. 300 produtos, vamos dizer que 100 são os top sellers. Tá. Os 100 você vai tirar ali depois uns 20 que Sim. são... E esses 20 são... O grossão, sabe? Sim. O forte, Sim, entendeu? sim. O volume. Tá. E aí... O volume não necessariamente quer dizer o lucro, Tá, mas o volume, o peso, entendeu? tá, eu entendi. Então não quer dizer, não significa necessariamente que porque vende mais, o volume é maior, o lucro é maior, isso que você tá dizendo. Exatamente, Isso daí também é aquela situação, né? Muita gente diz que o turnover é vaidade e o lucro é sanidade. Exato. Que Entendeu? no final o que conta é o que sobra. Sobra. Não adianta nada, eu faturo 10 milhões de libras por ano, tem uma empresa que dá 50 mil pounds de lucro por ano, não tá dando nada. Não. E aí você tem uma empresa que fatura 300 e tá dando 250 de lucro. Pô, Maravilha. né? É isso aí. Entendeu? E até onde vale a pena. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns temas um pouco meio que técnico, empresarial, aqui, só pra gente poder dar uma variada. Até que ponto vale crescer a empresa, na sua opinião? Cara, Né? isso é uma boa pergunta. E qual que é o risco que você acha que tá, sabe? O que realmente você fala assim, cresce, tem sucesso, cresce, quebra. Até quando vale a pena crescer? Trabalhar mais, organizar mais, decidir mais? Olha, eu vou falar para você assim, no nosso caso, Sim. nós fomos uma empresa que cresceu organicamente. O nosso mercado ele não existia até o momento em que nós começamos. Era um mercado muito pequeno. Então nós fomos crescendo organicamente. Nós fomos acompanhando o mercado. Por quê? Porque os nossos produtos são perecíveis. Eu não posso ter 50 caminhões E tem que chegar, né? Que demora quanto tempo para chegar? Mercadoria. uns 60 dias, por aí, 45, 60 dias. Tá. Então nós fomos crescendo organicamente do tamanho do mercado. Agora, crescer é preciso. Porque no setor de alimentos, se você não cresce, você acaba sendo engolido. Tá. Engolido por quê? Pelo mercado, pelo Pela competidor? competitividade, é como se você fosse... Eu costumo comparar assim, um pouco de... eu gosto muito de Fórmula 1. Comparar com Fórmula 1.
você é o líder, certo? Para você chegar a ser o líder, você consegue, você chega a ser o líder. Agora, para você se manter na liderança É muito mais durante difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos... E você é líder de mercado específico nesse niche market há praticamente 20 anos, desde quando começou. Cara, sim, dentro de alguns setores, né? Sim. Dentro de algumas gamas de produto, nós somos líderes, sim. Sim. Entendeu? Já tivemos uma liderança um pouco mais distanciada. Alguns anos distancia um pouco, outros anos encurta um pouco. Mas a gente tá sempre ali, né? Com Sim. um pelotão sempre... Mas de sempre olho no em crescimento orgânico, mas também não apavorar. Não falar assim, ó, eu Não. quero faturar hoje 1 milhão e amanhã eu quero faturar 4. O que você Não. acha? Qual que é a sua opinião de quando um empresário tem um crescimento muito rápido e fracassa no final? Então, isso daí tem que ser algo muito bem planejado. A pessoa tem que ter uma visão muito sólida de onde ela quer estar. Ela tem que ter uma previsão. Por exemplo, no dia de hoje, 2025. Eu tenho uma previsão onde eu quero estar em 2030. Já sei. Ainda com a Gaia ou não? Ainda com a Gaia. A Gaia é um projeto de vida. A Gaia não vai acabar nunca. Ah, tá. Você não tem um planeja exit strategy, não pensa em vender? Não. Não? Não penso, cara. Então, pra quem fica a Gaia? Fica pros filhos? Se as minhas filhas quiserem tocar, elas podem. E se não quiserem tocar? A gente tem opções de recrutar diretores. A gente pode ter opção de... Mas não termina nunca... Eu tô curioso aqui. Tipo assim, você vai estar com 85 anos e você vai estar gerenciando a Gaia Food? Provavelmente não. Mas eu vou estar assinando a contabilidade da Gaia Foods. Entendi. Então eu vou estar avaliando a contabilidade, eu vou estar vendo o Profit and Loss Account e eu vou estar determinando E por que não há exit como opção? Cara, porque... Se você falecer, fecha? E se seus filhos não quiserem, assim, tô pensando... Não fecha, porque nós estamos capacitando pessoas para fazerem a gestão. Sim. Entendeu? Então, se eles não quiserem trabalhar na Gaia, seus filhos, por exemplo, aí eles passam a ser donos e não... Sim. Mas não necessita estar lá, tomar conta, gerenciar. Essa que é o plano, então. Esse é um dos planos, sim. Tá. De eles receberem os dividendos deles, anuais, mas não necessariamente fazerem parte da operação. Sim, eu te entendo. Muitas empresas familiares, assim, elas são muito bem sucedidas nesse modelo. Passa por sucessão e vai embora. Sim. Mas tem muita empresa também que na sucessão não dá certo, não? Tem muita empresa que na sucessão não dá certo. Tá, então esse elemento esse elemento de risco, você está contando com ele ou não? Olha, eu conto com ele, mas eu não preciso dele. Vamos dizer, eu não quero colocar, por exemplo, pressão nas minhas filhas para assumirem um negócio. Tá. Elas têm quantos anos hoje? Uma tem 18, então, tá. a outra tem 10. A de 10 vai ser um pouco mais difícil, né? Mas a de 18 já tá a lá, de não? 18 gosta de estudar. Ah, tá. Ela gosta de estudar. Entendi. Entendeu? Então, assim, ela vai ser uma boa dona, mas ela não vai ser uma boa gerente. Entendi. Ela vai ser uma pessoa que vai Ela sabe disso ou você que tá... Ela sabe disso e ela já tem uma visão macro disso. Uau. Entendeu? Então, eu acho que é mais válido ela ter uma faculdade de Direito aqui no Reino Unido e ter um conhecimento macro. Ela não trabalha na Gaia hoje, por exemplo? Hoje ela ajuda. Ela ajuda. Ela é funcionária da Gaia, ela trabalha na Gaia. Tá, que legal. Mas não é muita a praia dela o operacional do dia a dia. Entendi. Mas já é mais do perfil dela a avaliação. Ela tem perfil... Ela é empreendedora? Você acha que ela tem perfil? Como é que você analisa se a pessoa tem a tendência ou ele tem o tique de empresário, de ser empreendedor? Não, ela é clérica. Ela é clérica. O que significa? Clérico é um trabalho clérico. É uma pessoa que coloca a bunda na cadeira e você pode colocar uma pilha de documentos para essa pessoa ela vai analisar todos esses documentos. Tá, mas isso aí não é... E no final ela vai te dar um parecer. Mas isso não é uma característica, talvez, fundamental para ser empresário ou não? Você acha? Olha... O que você acha que é o mais importante para ser empresário? Isso é uma característica fundamental de um bom administrador. Tá. Não do bom empresário. Talvez não de um bom empresário. E para ser um bom empresário, qual que é a característica, ou algumas características que você acha que é fundamental para... Eu acredito que tem que ser ambas as frentes.
O empresário tem que ser um bom administrador, Sim. caso contrário ele quebra, e ele tem que ser uma boa pessoa comercial. Tem que ser uma pessoa que tenha tino comercial. Tá, tem que ser vendedor, tem que saber vender. Tem que ter vocação. Vocação pra... comercial. Sim, é isso. Entendeu? Sim, E essa vocação comercial não é todo mundo que tem. sim. Agora tem um outro... Tem gente que nasce com isso, tem gente que não. Tem gente que às vezes não tem isso tão desenvolvido que consegue desenvolver. Sim, aprender, estudar na Às prática, vezes, mais sim. teoria e consegue chegar lá, isso? Mas, por exemplo, ó, eu já vejo, eu consigo ver até em crianças, uma criança que tem um tino comercial, que já tem uma cabecinha mais acelerada de uma criança que não. Entendi. Mas isso aí é mais... seria talvez para a empresa mais, de uma certa forma, tradicionalista? Ou, por exemplo, na área de tecnologia, você tem lá uma pessoa hiper inteligente que não Sim. tem tendência ou não tem um aspecto comercial, não é bom vendedor, vai desenvolver a tecnologia que vai Sim. inovar, por exemplo, Sim. um setor de tecnologia. E nesse caso, por exemplo... Ele vai precisar de alguém junto a ele que vai fazer a gestão comercial. Sempre. Sempre. Porque senão ele vai ter um produto maravilhoso na mão dele que ele não vai saber valorizar, ele não vai saber quanto é que vale, ele não vai saber vender. Sim. E ele não vai saber converter. Sim. Converter o produto em dinheiro. Entendeu? E aí o que ele faz? Ele busca busca um sócio? Como é que ele faz uma pessoa nessa situação, por exemplo? O que você acha? Eu acho que nesse caso, essa pessoa ou ela busca um sócio ou ela busca um agente. Um agente ou uma agência especializada nesse tipo de como existe agências de gerenciamento esportivo. Um jogador de futebol. O que ele sabe de negócio? Então, é isso aí. Se ele não tiver um agente, o que ele vai fazer com o salário? Imagina um futebol. O jogador de futebol ganha 500 mil libras por semana. Aonde entra esse dinheiro? Então, Qual conta? Exato. Quanto que ele tem por semana para ele poder gastar? É isso aí. Não pega 500 mil libras ali na mão. Sim. Você não acha que uma das coisas que acontece também, assim, tô tendo uma ideia aqui, mas é que tem muitas pessoas que quer começar uma empresa, quer ser empresário e esquece da fundação, assim, ele esquece do básico. Ele consome muito material raso, material rápido, de equações rápidas da internet que vai enriquecer, vai montar a empresa, vai ter sucesso no primeiro ano, vai ganhar 1 milhão no primeiro ano. E ele nem explora, ele nem desenvolve ele pessoalmente e ir atrás de conhecimento básico de como administrar uma empresa. Você não acha que isso é um dos fatores que a gente está tendo muito empresário que começa e quebra a cara rapidamente ou não? Sim, não, 100%. Isso daí é crucial, né? É crucial. Isso daí tem que ter o básico, tem que ter uma noção básica de contabilidade, uma noção básica de marketing. A pessoa tem que ter um pouquinho de cada um. De estudo, um pouquinho. Não precisa ter... Ninguém é obrigado a fazer uma faculdade de business ou ser um MBA, um Masters, nada. Exato. Mas o básico, entendeu? Que é analisar uma contabilidade, saber se está certo, se está errado. Isso é muito importante, cara. Sim, eu sou super tendencioso, né, e sugiro, como você mencionou agora, que quem quer começar uma empresa, quem quer ser empresário e não tiver nenhuma formação de administração, não entender administração, não entender os fundamentos básicos da administração de uma empresa, talvez estudar, aprender isso antes de começar uma empresa, porque se isso não acontece, a gente tenta copiar e colar essas mágicas de se começar uma empresa e se enriquecer rápido, que vem de um monte de guru, vende pela internet, o risco de quebrar a cara é alto, não é isso? No meu ponto de vista, isso é altíssimo. Mas você estudou administração, você teve toda uma base. Sim, tive uma base no Brasil, tive uma base aqui, estudei aqui também, que inclusive o que eu aprendi aqui foi, assim, anos-luz superior do que o que eu aprendi no Brasil. Porque no curso que eu ingressei no Brasil, que era comércio exterior, praticamente não existia. Esse curso não existia. Eu fui a primeira turma de comércio exterior do Mackenzie. Ah, não sabia? Não tinha. E eu não era aquilo que eu queria. Todo mundo aprendia isso na raça antes, né? Era na raça. Você só sabia inglês. Se você aprendeu, se você, sei lá, foi trabalhar para uma empresa que trabalhava no setor. Exatamente. O departamento internacional, era super, não? Sim, era por recomendação, né? Assim, do amigo, entendeu? E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiz mesmo curso com pessoas especializadas. Eu já tive
capitão de navio mercante que era professor, tinha professor de todo lado do mundo, gente de experiência mesmo. Eu falei, nossa, realmente, cara, isso daqui é algo diferenciado. Sim. Entendeu? Como é que você organiza o seu tempo, Gabriel? Como eu organizo Como você organiza o tempo hoje? O que você dedica ao seu tempo? É mais família mesmo? Como é que você organiza? Você trabalha o dia inteiro ainda? E no que você dedica no tempo que você trabalha na empresa? O meu tempo eu atendo ao meu day job, né? Entendeu? O que é o seu day day job? Day job é o 9 to 5. É das 9 da manhã às 5 da tarde. Nesse período, entre 9 da manhã e 5 e meia da tarde, esse é o meu day job. Eu tô trabalhando, é o meu emprego. Tá. Eu considero o meu trabalho, a minha empresa, o meu emprego. Tá. Dentro da tua própria empresa. Dentro da minha própria empresa. Entendeu? E fora do meu day job, aí eu tenho outras atividades que eu gosto. Bom, eu gosto muito de imóveis, como se fosse o meu segundo trabalho. De investimento imobiliário. Tá. Você gosta da real estate? Sim, gosto. É uma coisa prazerosa que eu gosto de fazer. Mas você faz isso como investimento, né? Como investimento. Não como business, não como... Como business, investimento longo prazo. Tá. Isso mas nada não é, assim. por exemplo, na área da construção. Você não tem uma construtora. Não. Você explora a oportunidade do investimento no imobiliário, é isso? Isso, exato. Isso é uma coisa que me interessa muito, que eu gosto. Eu faço esporte também. Gosto de esporte. Faço disciplinadamente, de 2 a 3 vezes por semana. É importantíssimo isso, para poder manter a mente boa, o físico bem. Nossa, cara, respirar. Sem isso, muda tudo, diz aí. Muda tudo. Aí eu não consigo fazer nada sem fazer esporte. Você acredita? Eu acredito. O meu dia não rende se eu não ir pra academia ou não respirar, não nadar. Às vezes é muita coisa que simplesmente assim você desata vários nós. Sim. Simplesmente por você tirar um pouco a cabeça e se exercitar e se encaixa. Gerar, um monte de coisa criar endorfina no seu corpo, né? E então isso aí é uma coisa que tá me fazendo super bem. Eu faço muita jardinagem. Ah, você gosta de jardinagem? Eu tive minha fase também com orquídea, não sei o quê. Eu dei uma desencantada. Não, mas eu faço porque eu preciso mesmo, porque se eu deixar, vira um matagal. É mesmo? Eu lembro de um escritório que eu tinha em Londres, que não sei o que deu na minha cabeça, que chegou uma hora que a minha assistente falou, você deve estar louco, eu devia ter, acho que tinha umas 70 orquídeas dentro do escritório, em tudo que era lugar, meu. Então, isso aí também é gostoso de fazer. E final de semana em casa mesmo, ficar com a família, passear, andar com os cachorros. E no trabalho nesses 9 às 5, o que você faz na empresa das 9 às 5? Comercial ou você toma conta do administrativo da empresa? Toda a parte de compra. Você recebe o produto, você também? Não. Toda a parte de compra, é o Gabriel toda a parte comercial. A parte de compra. Isso é você quem faz Isso ainda. é o que eu faço. Certo? Você liga pro fornecedor e que acerta tudo? Sim. Faço toda a parte de compra, faço toda a negociação com o fornecedor, faço toda a parte comercial de compra, logística, processos de importação. Eu supervisiono todos os processos. Sim. E supervisiono diariamente também toda a parte de câmbio, de moeda. Câmbio de moeda. Que muda toda hora. Você já fez, você tá há 20 anos, eu te conheço há 20 anos, você já fez câmbio a 4, 4,50, 3,80, 5, 6, 7. Como é que o câmbio influencia no teu negócio? Nossa, o câmbio influencia gigante, viu? Agora tá ótimo para você, não? Olha, não tá ótimo porque o Brasil é dolarizado. Tá. Então, a paridade da Libra pro dólar tá na casa de 1,30. Sim, mas a Libra tá 1,33. Okay. Mas pro 7? Real tá 7, tá 7,50. E isso não é uma vantagem? Porque você compra em real? Não. Fatura em dólar. Tá, dólar, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, se a Libra começar a ganhar em cima do dólar, como a 10 que a gente estava falando, uma época de ouro aqui, 10 anos atrás. Mas o dólar pro real, o real deu uma enfraquecida, não? Tava 2 para 1. 2 dólares para 1 libra. E isso sim era uma época boa, que a gente conseguia comprar bem, entendeu? Mas o mesmo momento em que o real ele está desvalorizado em relação ao dólar e à libra, os preços no Brasil também sobem, entendeu? Assim, acentuadamente.
Mas não chegou, eu lembro que tinha uma fase, não sei se você me corrige nesse ponto ou não, mas eu lembro que teve alguns anos, porque assim, você tá 20 anos no mercado, Sim. teve alguns anos que a Libra tava, é um exemplo, a Libra, o dólar tava muito desvalorizado, e aí chegava, e o produto que chegava caro para ser comprado aqui pelo consumidor brasileiro. Ou tô enganado que eu tô falando? Não, sim. Logo após o Brexit. Foi ali naquele período ali de transição do Brexit que a Libra chegou à paridade. Aí o brasileiro fala, vou tomar um Guaraná, sei lá. Nossa, que é aquilo, cara? No barzinho, no restaurante brasileiro, eu vou pagar, um exemplo, sei lá, 5, 6 pounds, 7 pounds, como é que você faz isso? Ah, não, isso aí já é demais, mas assim, certo. chegou, inflacionou, mas esse inflacionamento, vamos supor, da moeda, do produto, a moeda desvalorizada, isso foi uma situação também que a gente não conseguiu repassar os clientes. A gente teve que absorver, teve que segurar, né? Porque senão também o mercado não aceita. Agora eu tenho, entendeu? Entendi. Eu tenho dois comentários aqui que gostaria, curiosidade, gostaria de relembrar dois momentos seus. Sim. Eu não sei se eu posso relembrar, mas eu vou relembrar. Se eu relembrar. Manda um deles foi uma parceria que você fez. Eu lembro que você fez com o Tesco. Você tem essa parceria com o Tesco ainda? Não tem? Tem. Continua até hoje com o Tesco? Continua até hoje. O que vende de produto brasileiro no Tesco? Cara, a gente tem cadastrado, se eu não me engano, 38 referências. 38 lá. O que mais vende no Tesco? E vende pra quem? Pra brasileiro que foi no Tesco, Olha, que é perto se eu de te brasileira? falar que deu uma mudada, porque nós temos muitos consumidores afro-caribenhos e asiáticos, entendeu? E aí, afro-caribenho compra o quê do Brasil? Que produto brasileiro que eles gostam? Todo produto à base de mandioca, que eles utilizam, né? Tanto o asiático quanto o afro-caribenho. Feijões eles consomem. Farináceos eles consomem. E aí o Tesco escolhe quais são as lojas que tem ou são todas? Fazemos, né, já essa mecânica já há muito tempo. Mas tem um estudo de mercado para falar, tem uma comunidade assim, esse pessoal come. Existe uma orientação, sim, de mercado, não é aleatório. E como é que você entrou no Tesco, me conta? Nossa, cara, isso aí foi... Como é que é o imigrante brasileiro, como empresa brasileira, entrar no Tesco? Foi tipo assim, imagina você fazer um curso universitário de 5 anos segunda MBA para poder entrar. Curso de 5 anos que você tem que fazer ele em 3 meses. Exato. Em 2 meses, vai. E você não sabe se você ri, se você chora, se pisca. Você tem que sair vivo daquilo, entendeu? E o Tesco não aperta? importa se isso eles aí... apertam? Cara, existem muitas penalizações, né? Ninguém, assim, eles não aceitam falhas, né? Não aceita, devolução, falha. É uma coisa que aqui é bem policiado. Sim. Mas aí, por exemplo, pagamento, por exemplo, o termo de pagamento lá, o fluxo de caixa, o caixa da empresa. Tipo, paga em X meses e aí você... A gente tem que segurar. A gente tem que ter o nosso fundo de caixa aqui. Que segura, né? Tá. Hoje você vende a Gaia vende a prazo, não? Vendemos, sim. Temos contas de crédito. Sim. Qual que é a média de dias para receber aí? O prazo média, 30, 60, 90? Por aí, 30. Não passa disso. Alguns clientes um pouco mais, outros um pouco menos. E como é que faz para resolver isso aí? O que está acontecendo? Houve um problema muito grande de crédito aqui, né? Assim, 2 anos atrás. De falhas de maus operadores, assim, de falhas em pagamentos, né? Operadores, você está dizendo o braço financeiro ou quem for lá pegou o dinheiro e não pagou, você está dizendo? Não, digo assim, no nosso caso, como supplier, como fornecedor, ficamos com muitas contas em abertas no mercado. E aí, bom, óbvio que em alguns casos você acaba... O pessoal não pagou, o cliente não pagou. Isso. Aí não só a nossa empresa, mas o mercado todo deu uma encolhida nesse no fator cobre, vocês estavam crédito. abertos, não? Sim. Deu uma encolhida nesse fator de crédito, entendeu? Tá. Então, hoje o crédito é mais enxuto. Hoje já não é mais um crédito alongado a perder de vista. Isso ninguém faz mais com alimento. Alimento não dá margem para você dar crédito alongado. Não tem margem. Vocês fazem invoice discounting ou não fazem invoice discounting? Não Você já tentou fazer? No passado nós tentamos. Funcionou, não funcionou? Cara, gera um trabalho administrativo grande, entendeu? Então, nosso modelo de negócio, nós queremos deixar um negócio mais streamline possível.
Mas não diminuiria o risco, talvez? Diminui um pouco o risco, mas mesmo assim, se você faz um invoice discount, você passa o risco para frente. Sim. Você passa o risco para uma instituição financeira ou para um seguro. Sim. E depois desse seguro, se realmente ele for lesado, ele vai também te procurar. Tá. Você também vai fazer parte de um processo. Entendi. De uma busca jurídica, de algum... Então eu prefiro, assim, não me envolver, assim, dentro desse universo, porque eu não quero ter problema, não quero também passar o problema para outro. Você já teve alguma situação com a Gaia que você recebeu uma proposta de compra da empresa e você quase vendeu ou não? Assim, já te ofereceram? Já bateram na tua porta? Já que você já, trabalha com texto, já trabalha com... Já tivemos algumas sondagens, já tivemos algumas avaliações, no caso, já passamos inclusive por consultorias e auditorias de diligência, para saber preço. Isso, para avaliar os nossos processos e etc. E aqui realmente, cara, eu não acho que seja eu não quero, como pessoa, assim, eu gosto de fazer o meu trabalho. Sim, tá. Entendeu? Entendi. Eu não quero ficar sem o meu trabalho. Entendi. Eu quero perder meu emprego. Você gosta de trabalhar. Eu gosto. Você não quer ir pra praia, daqui a 20 anos ir pra praia e ficar tranquilo lá tomando sol todo dia, ali no jornal, você não quer isso aí? Eu quero meu emprego, entendeu? Eu ainda tô numa fase... Mas eu achava que você não queria ser empregado lá no começo, pô. No começo da entrevista você falou que queria ser empregado. Agora, pô, depois de 20 anos de sucesso na empresa, tá bem pra caramba, construiu patrimônio, tá tranquilo, filha de 18 anos pra tomar rédea. Não. Pô, e agora você quer virar funcionário? Não, eu quero trabalhar... Vende a Gaia e trabalha pra mim, pô. Dentro da minha empresa. Agora, eu não quero passar a minha empresa para uma empresa, ou seja, algo maior. Entendi. E aí sim, eu vou acabar me tornando um funcionário. Aí você vai corporativo. Ter tudo no payslip, você vai ter. Aí é complicado, entendeu? Eu nunca me adaptaria para essa situação. O meu perfil não se encaixa com isso. Nem o meu e de muito empresário. Eu preciso ter o meu tempo. Sim. O tempo é meu. Sim. Entendeu? Eu não tenho condições de não ter para estar aqui agora. Claro. Por exemplo. Você tomar a própria decisão e o tempo é importantíssimo, não? Importantíssimo, é o que eu mais valorizo, inclusive. Eu também. O tempo eu controlo, o tempo eu decido. Eu quero pegar o avião daqui a meia hora e ficar 3 dias na Tailândia. Eu posso. É isso. Se eu tiver um empregador... Aliás, tem empregador e empregador. Sim. Porque algumas das minhas empresas que o pessoal trabalha remoto também, o pessoal... também tem a liberdade do tempo, porque eles me ligam e falam, eu quero ir pro Brasil amanhã, beleza? Agora eu já nem controlo mais, não precisa nem pedir permissão, entendeu? Então. Aí eu ligo pro funcionário, onde você tá? Tô nos Estados Unidos, onde você tá? É esse fator, né? E outro, talvez, as relações, ou não? Relações empresariais, relações de amizade, família, é um fator importante também, ou não? Depois do tempo? Sim, sem dúvida. Antes do dinheiro, tudo isso, ou não? Cara, sim. Tempo, sem dúvida. Tempo não tem preço, não tem dinheiro que paga. Sim. Só anda pra frente. Tempo nunca anda pra trás. Exato, é isso. Na minha escala é tempo, minhas relações e o terceiro, o dinheiro, a riqueza. Eu também acho, cara. Concorda ou não? Eu concordo e eu coloco um outro ponto também. Satisfação. Satisfação pessoal e realizações. Sim. Como é que você mede a satisfação? Cara, eu sendo feliz. Sim. Entendeu? Como é que a gente... Eu só tô tentando entender aqui, porque assim, tem um monte de gente que não consegue se satisfazer, entende? Mesmo atingindo... Sim. Eu avalio isso assim. São duas situações, né? Uma é ter. E a outra é você ter o usufruto. Tem muita gente que tem, mas não tem o usufruto. Dá um exemplo pra mim, pra eu entender um pouquinho mais essa análise. Às vezes limitação mental, vamos dizer. É uma pessoa que tem tudo, tem terra, tem patrimônio, tem avião, tem tudo, tem fazenda, tem tudo, entendeu? Só que tem tanto que fica consumido por essa massa, por esse volume todo de patrimônio. Sim. Exatamente. E aí ele te come... É uma pessoa que não consegue fazer nada, não consegue sair, não consegue se desvincular de nada. E aí você vira administrador do teu patrimônio, isso ou não? Você vira administrador do funcionário do teu... Aliás, você vira vítima do seu próprio sucesso. Exato. Entendeu? Eu já vi muita gente se enquadrar nessa situação. Entendeu? Um outro cenário é você ser bem-sucedido, você ter o que você quer ter,
e você ser capaz de usufruir do que você tem. Entendeu? Entendi. De usar o que você tem. De usar, você tem casa? Usa a tua casa. Sim. Entendeu? Você tem casa fora? Vai viajar. Vai usar a tua casa. Sim. Você tem tempo, você tem férias? Usa tuas férias. Vai passear. E aí, como empresário, Entendeu? como é que você balanceia? Essa ideia que o pessoal fala, que um ponto importante quando você falou de usufruir o patrimônio, enfim, administrar o próprio tempo, ter liberdade. Uma curiosidade aqui. E aí, como é que o empresário ele consegue essa história de balancear, equilibrar a vida, quantas horas você vai trabalhar ou não? Especialmente no começo, nos primeiros anos da empresa. Aí não tem, ou tem essa... Cara, aí é trabalho, trabalho, trabalho. Sim. Não tem nada disso, não? Não tem. No começo é make or break, né? Ou você vai com tudo ou não vai. Entendeu? Só colocar o pezinho e achar que vai dar certo e não vai... Essa não vai situação se matar de trabalhar. Vou começar a empresa e vou colocar lá uns funcionários para administrar e vou ficar em casa. Ah, vai. Já era. Você já perdeu, você já tá perdido, já começou perdendo já não tem. Complicado, não? Complicado, Não. aí existe um sacrifício, né? E por que esse pessoal fica empurrando pro empreendedor, ou pro empresário, que essa vida é balanceada desde o começo... Essa Cara, história aí é balela ou não? olha, é pra vender livro e o pessoal no- se frustrar? Pra que é essa história aí? Cara, não foi o meu caso. Não foi no meu também. O meu caso, Não. se eu não tivesse Primeiros agarrado, anos é 16 horas por dia Sim, trabalhando, de senhor. sábado de segunda a segunda, sem parar. foi isso. O meu caso também foi similar. Agora a gente desfruta, mas... Mas eu passei muita situação 10 que anos- muita gente não passaria. Muita gente falaria, não, eu não consigo. Sim. Não, eu abandono. Não, Sim. eu vou parar. Será, 10 Foi muita anos... coisa que eu fiz Quantos que- anos de sacrifício? Ah, cara, que eu... 5, 10 anos? Pra poder mais. falar, ó, agora eu tô estabelecido, tô tranquilo, Uns- não tenho problema, a empresa praticamente roda. uns 10 É, anos. uns 10 anos. Uns 10 anos, entendeu? Entrega. Incontáveis quantas entregas que eu já não fiz, cara, de entregar produto no país inteiro. Sair com uma van cheia, carregada e atravessar o país e voltar e no outro dia fazer a mesma coisa e em um outro lugar e ir e voltar, entendeu? Sacrifício que, sim, ninguém... E aí a galera vende por aí essas fórmulas da equação de enriquecimento rápido, vai virar Não. empresário, vai ganhar 1 milhão no primeiro ano. É uma loucura isso, não é? Ah, Pessoal... cara, eu acho que isso daí é uma ilusão, entendeu? Eu acho que assim, se a pessoa realmente for um gênio e desenvolver algo superior, falar, uma coisa assim que não existe. Um disruptor do mercado, sei lá o Isso, quê, uma é. ferramenta. É isso. É isso. Agora, o empresário tradicionalista, que é o normal, que é o. Não é assim, não? Formiguinha, cara. Você é formiguinha, entendeu? Ela não para. Então, no começo, não adianta, cara. Tem que ter disciplina. Sim, agora eu gostaria de falar uma coisa interessante, que é, às vezes, focar ou não focar, perda de foco ou não. Você é um empreendedor em série, 20 anos, eu também, a gente ficou anos aqui no Reino Unido, aqui já tivemos Sim. empresa de tudo para aprender. Foi. E aí eu aprendi uma lição. A minha lição que eu tive depois de 20 anos, em diversos setores, foi, uau, teve 2 setores que realmente realoquei energia, tempo e tal, e montei uma empresa de sucesso por anos com consistência, Sim, né? Ano a ano. Mas e aquelas situações de loucura que acontecem com a gente, que, não, vamos entrar não sei o quê, vamos entrar não sei... Sim. Já aconteceu muito com você, que eu Pô, lembro também, né? claro, Por que como isso não? acontece, meu? Ah, isso daí é a adrenalina de quem é empreendedor, né? É o... Mas se você tivesse como que se voltar, diz, né? você faria as mesmas coisas? Cara, você tentaria as mesmas eu tentaria. ideias malucas que a gente tentou no passado Sim. ou não? Tentaria isso daí. Imagina, nós somos um produto de várias ideias malucas. Por ter tido várias ideias malucas, nós reconhecemos que é melhor fazer o que nós conhecemos, o que nós sabemos e que nós temos experiência. Sim. E não fazer 200 coisas Sim. aleatórias, entendeu? Mas, aí, Mas, qual, assim, qual é o conselho que você daria do tipo eu- assim, entende? Pro Sim. novo empresário, assim, Eu acho que você vai passar por isso ou é melhor tenta evitar, monta uma empresa Cara, só, eu- deixa ela bem estabelecida durante alguns anos? sim, pela minha experiência, nós passamos por muitos erros e acertos. Mas quem Certo. ficou 20 anos foi a Gaia. Sim. Né? As outras, todas as ideias que você explorou,
Não demos continuidade. Então. Foram mais situações ali pontuais, né? De um empreendimento aqui, outro empreendimento ali, abre um negócio, Sim. abre outro. Explorar né? oportunidades. Isso, tentar também, ver como funciona. Muita coisa que muita gente olha e fala, uau, nossa, isso aqui vai dar dinheiro. Às vezes você vai num restaurante comer e você vê o restaurante lotado, todas as mesas cheias, entendeu? Você olha e fala, nossa, isso aqui vai dar dinheiro. Nessa aí eu já Entendeu? caí, já. Restaurante, Vai dar dinheiro. restaurante já caí. Vai, bar eu já caí. Tenta. Compra um restaurante ou abre um restaurante e vê como é que é. Você vai falar, ó, o que eu mais quero, meu amigo, é sentar num restaurante, pagar a conta e ir embora. Não, eu... Entendeu? Certamente. Mas a minha mãe já me dizia isso. Ela falava, filho, essa história de bar, restaurante, não sei o quê, essa cabeça jovem, né? Você vai ver, mas a gente vai sempre contra, né? Exatamente, a gente escuta, cara. mas a gente vai na nossa. Sim. Aí a gente abre, aí quebra a cara, né? Quebra a cara às vezes, entendeu? Ou às vezes avalia que não dá, às vezes você também não pede, você sai e empata. Aí eu diria que Entendeu? talvez, eu diria pra você que o importante não é essas pontualidades que você tenta e faz essas coisas. Não. É você analisar a sua situação, sei lá, em uma década, por exemplo. Quem que era o Gabriel 10 anos atrás e quem é o Gabriel hoje? Quem é o Gabriel 20 anos atrás, quem era 10 anos atrás? E assim você analisar dessa forma, você acha que isso aí é uma sugestão sábia de poder lidar com ou não? Eu acho que é melhor ficar com um plano A. Sim. É você formular o plano A e você ficar no plano A. Tá, entendi. E não querer sair do plano A e ir pro B, E perder do o B foco. ir pro C e ter vários planos. Porque aquele ditado, né? Quem muito quer, nada tem. Sim, mas... Quem muito escolhe, merda colhe. Exato. Entendeu? Aí... Mas eu digo assim, talvez a minha... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui adicionar aqui um comentário interessante. Assim, o empresário vai lá, ele começa uma primeira empresa, né? Sei lá, vai vender um produto, serviço, e aí, o segundo ano, bum, quebrou. Aí ele aprendeu, né? Porque, por que quebrou? Ele tem que analisar a situação, é o mercado. Não tinha mercado, não tinha dinheiro, faltou, veio o Covid, enfim, qual que foi a razão? Aí ele tenta a segunda, né? Então, esse é um empreendedor. Você é um empreendedor, eu sou um empreendedor. A gente tem essa história, a gente tem esse passo a passo, essa forma de atuar. Sim. Mas assim, a opinião que eu gostaria de saber de você é: tem muito empresário que começou a primeira empresa, quebrou, e aí ele ficou insatisfeito, ficou frustrado e não tentou a segunda, entende? Entendo. Ficou traumatizado. Exato. Então, assim, a forma que eu me analiso hoje, que eu aprendi a me analisar, sei lá, faz uns 2, 3 anos, é assim, eu me vejo em décadas. Sim. Eu falo, eu perdi dinheiro no restaurante porque, sei lá, meu sócio não era a pessoa ideal. Eu ganhei dinheiro com isso, perdi com isso. Eu tive um banco digital, vendi o banco, estratégia de sucesso. Continuo com a contabilidade, faz 20 anos, tá beleza. Sim. Assim, e aí você ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde nesse jogo. E aí você fala assim, esquece o jogo, cada capítulo, né? O que aconteceu? Quem era eu 10 anos atrás? Quem sou eu hoje, 10 anos depois? Sim. Seria sábio fazer esse tipo de análise? Ou você acha que você tem que ficar cada oportunidade, cada ano você tem que se cobrar e se analisar, se avaliar? Cara, eu acho que assim, tem que ter uma autocobrança, sim. Eu mesmo, eu costumo falo pra qualquer um agora aqui, eu sou o pior patrão que eu podia ter. Sou eu mesmo. Por quê? Pra mim mesmo. Porque eu sou altamente competitivo. Com você mesmo? Comigo mesmo. E eu me cobro. Eu Como é que você se cobra? estipulo performance. Sim. Entendeu? Tua mesmo? Minha mesmo. Como é que você faz isso na prática? Me explica. Você olha pro espelho e fala, não, eu elaboro na minha mente e no papel um plano de ação e eu vou e traço os passos para concluir esse plano de ação. Tá. Entendeu? Processual isso não? Com o processo ou não? Cara, como um processo, mas um processo não muito, mais mental mesmo. Tá. Não tanto assim, de papel preto no branco, entendeu? Tá. Mas eu estabeleço esses goals e eu vou em busca desses goals. E eu os alcanço. As metas que você tem sim, ou não? Eu alcanço a maioria das metas. Só da empresa ou... pessoais e da empresa... E agora mesmo... Me dá um exemplo de uma meta pessoal, vai. Não meta só da pessoal empresa. agora, Porque a empresa vai... Agora, você já falou da empresa. Em 20 anos agora eu vou sair... Já tirei minha carteira de barco a motor.
de até 10 metros, e agora vou tirar minha carteira de barco à vela. E vai virar marinheiro. A partir de 15 metros. Vai virar marinheiro agora. Cara, o Gabriel Gaia marinheiro é novidade, talvez meu. não, marinheiro, mas que se aparecer lá em casa eu vou. ou se der Aí você vem pra Maiorca lá me visitar e aí também, mano. Eu tenho medo, sabe, disso aí, não sei. Aí do barco, então, eu gosto da água, gosto. Por isso que eu quero ter me vejo. A educação, quero ter a capacitação, entendeu? Não só eu, como eu e minha mulher. Tá. Nós dois vamos ter a carteira se chama Day Skipper. Sim. Aí depois você cresce e vira um Coastal Skipper. Para ser um Coastal Skipper, você já pode atravessar o canal e a minha esposa comentou disso lá, inclusive em Maiorca. Eu falei, não vou. Eu acho uma boa, cara. Talvez para você. Ainda mais para você que mora numa ilha. Porque você se cobra. Então você vai se cobrar todo dia pra ser o... eu sei, mas eu tenho um pouco de... no meu risk assessment na minha cabeça automaticamente já... Sabe? Eu falo, não. Agora, ó. Tava melhor lá. ter um marinheiro, meu. Ó, antes de ontem eu tava em Portugal. Na segunda-feira deu esse apagão em Portugal. Sim. Certo? Minha mulher me ligou, eu falei, compra uma vela, não faz escândalo. Também? Deu, mas eu falei, não faz escândalo, compra um par de vela. Acho que ela não sabia o que era um par de vela. Nunca sei de uma vela na vida, né? Então, mas, fala aí agora, analisa. Esse apagão foi um dia. Virou um país de cabeça pra baixo ali. Eu dei uma sorte danada, cara. Que eu fui na terça-feira, eu fiz um bate-volta. Saí de casa 6 horas da manhã, cheguei em casa 1h30 da manhã. No mesmo dia. Tá. Aí isso é ser empresário. Tá. É entendeu? Isso. Aí, bum, o país virou de cabeça pra baixo. Agora imagina ter um apagão durante 6 meses. Só vai sair quem tem barco. O que você faz, irmão? Então, agora eu já entendi o seu conselho. Você tá me convencendo de eu comprar um barco em Maiorca pra, se caso tiver um apagão desse de um dia por 6 meses, eu subo no barco e vou pra onde? Você tem sua independência. Entendi. Você tem sua independência, o transporte tá ali. Tá. Só que se você não souber operar o transporte, o que você vai fazer? Eu entendi. Entendeu? Não, aí eu viro marinheiro, pego o barco, mas eu só tô pensando, se acontecer isso na Espanha, porque eu tô em Maiorca, na ilha da Espanha, eu vou pra onde? Ibiza vai estar igual, Menorca vai estar igual, eu vou pra onde? Você pode ir pra qualquer lugar. Entendi. Você pode sair dali. Eu agora, vou pra Barcelona, você... aí eu pego o carro e vou, sei lá. Agora calcula se você ficar ali 6 meses. Nossa, você imagina, meu. O que vai acontecer? Não era só que faltava, né? Agora então, depois do Covid, depois do Covid veio o apagão. Você me convenceu, Gabriel. Você vê, minha esposa tá 4 anos me convencendo pra eu tirar uma carteira de marinheiro e não conseguiu. Você conseguiu em 1 hora de conversa aqui comigo. Você acredita, meu? Então, não, é que tá... Você é vendedor, né, meu? Você já que nasceu faz vendedor. Sentido, cara. Faz sentido, entendeu? E essa mesma situação é esse país, cara. Nós estamos numa ilha, entendeu? Nós dependemos de tudo. Entendi. Essa é a meta pessoal. É uma das coisas não, que isso você é quer fazer, agora. eu entendi. Isso é agora. Isso aí é agora, no mês que vem. Tá, entendeu? Entendi. Isso aí eu já você tá fazendo aqui no Reino Unido? Pertinho de casa aqui. Uma friaca, hein, meu? Ixi, pegar o friaca, barco, cara. não sei Nossa, o quê. friaca, Puta, começou horrível, mal já, meu. horrível. É o Vai pior, pra Maiorca né? lá, pegar o pior. barco lá, aprender lá, meu. Tá vendo? Sim. Esse é o empresário, né? Até quando ele vai fazer uma coisa pessoal, ele faz o mais hardcore. O mais hardcore, que tem que se esforçar mais, sacrificar mais, tem que tomar vento gelado na cara. Sim, não é? É isso mesmo. Quer ser funcionário, meu? Aí não, aí vai pra Maiorca, vai pra Barcelona, calorzão. Não, aí você aluga um barco e paga. Marinheiro de sunga. Aí você paga um que fica ali dirigindo seu barco ali, te servindo bebida. Só que graça tem nisso? Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, isso é uma coisinha pessoal que a gente vai fazer e tudo mais. Aí a gente faz os nossos passeios, as nossas viagens, entendeu? Você se considera uma pessoa realizada, não ou não? Cara, eu sou realizado, eu sou uma pessoa feliz. O sacrifício que tem no começo, eu lembro, a gente se conhece há 20 anos, o quanto que a gente correu, o que a gente teve que fazer. Era difícil, cara, era difícil. E quem tá aqui dessa época? Acho que eu e você mais uma meia dúzia, não? Deve ter em Londres, que tem 20 anos aqui empreendendo, fazendo ou não? Por aí, viu? Deve ter aí mais uns 10, por aí, uns 10, 15. Muito quebrou, muito cansou, muito foi embora pro Brasil. Muito... Quebrou, aposentou. Morreu. Faleceu um monte. Teve de tudo, né, cara? Teve de tudo. E tá aqui você. Eu te chamo do último dos moicanos, dos empresários da comunidade brasileira aqui. Um dos, cara. Dos. E vou ficar, ainda tem muita. É o que você muita tá falando. lenha pra queimar ainda, cara. Eu imagino. Se você continuar se cobrando desse jeito aí, você vai ficar mais 20 anos. A gente vai estar só arranhando a casquinha, né, da superfície. É isso aí. Entendeu? O nosso gol, assim, maior é difundir a cultura alimentar brasileira, né? Sim. Uma curiosidade, o produto brasileiro que
inglês consome? Quais são os produtos? Tem algum produto que é popular? Não tem? Eu sempre tenho essa curiosidade. É água de coco, não é pão de queijo? O que é, o que não é? Não, cara, é Guaraná, né? O Guaraná é um produto número 1. O gringo gosta de Guaraná ou não? Ah, todos gostam, assim, né? E é um produto que qualquer um que vai pro Brasil experimenta um Guaraná. Não tem jeito. Pão de queijo, não? Pão de queijo gostam, mas não existe o hábito. Não existe o hábito, ainda não existe o conhecimento. O açaí é outro produto que se popularizou, né? O açaí, como é que tá o açaí? Conhece. Porque assim, essa história da popularização do açaí, me corrija se eu tô errado. Nós já estamos falando o quê? De 2 décadas. Eu lembro que você falou de açaí 20 anos atrás, eu tô enganado. 20 anos atrás, cara, foi? que nós começamos Então, com açaí. O que mudou da popularidade do açaí 20 anos atrás e hoje? Olha, o açaí foi um produto que teve altos e baixos, altos e baixos. Você apostou muito no açaí no começo, eu lembro, começo, não? sim, mas assim, até que no começo nós tivemos um resultado legal. Tá. Porque, não sei se você lembra uma época que a Victoria Beckham e o David Beckham divulgaram, começaram a falar de açaí, começaram a consumir de açaí. Não, ele inclusive... Saiu um artigo gigantesco no jornal de 2 páginas só de açaí, entendeu? Aquilo deu um boom no açaí. Aí foram mais ou menos, foi um ano e meio, assim, de estourado vendendo açaí. Aí passou essa época... Por causa dos dois ou não? Por causa dos dois. Nossa, mas movimenta desse jeito, quer dizer... É desse jeito, cara. Quando uma celebridade pega num produto, isso viraliza, né? Fica gigantesco. E aí? Aí deu uma queda. Caiu o mercado do açaí. Aí ficou uns bons anos, assim, num limbo, né? Mais ou menos parado. Entendeu? O que é parado? A pessoa, eu não consigo entender isso, que a pessoa começa a comer açaí, ela para, virou moda. Cara, o brasileiro não para de comer açaí. Mas o novo consumidor, o interessado, o curioso, já não procura mais. Porque não tem material na mídia. Não tem divulgação, não tem material. Uma divulgação só funciona se for uma divulgação de massa. Entendi. Para milhões de consumidores, entendeu? Como um artigo de jornal. Então hoje não é uma aposta, assim, não é um Então produto hoje popular. O açaí, ele tá forte. Eu quero montar um shopping para um exemplo, para vender açaí para o consumidor. Por exemplo, como um modelo simples, de modelo de negócio. É interessante, não é? Cara, tem minhas dúvidas, viu? Tem minhas dúvidas. Se não for numa localização muito boa, com um footfall, assim, grande mesmo, você precisa ter muita gente passando na porta, muito pisoteio. Entendeu? Para você despertar o interesse. Sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado de Portugal, que eu sei que você também trabalha em Portugal, exporta produto para lá, abre mercado. E a gente, talvez, entender um pouco o mercado e explorar um pouco as diferenças que tem entre os mercados, né? Vamos falar um pouco sobre Portugal e Reino Unido. O quão diferente é o mercado de Portugal e o mercado do Reino Unido? Bem diferente. O que é diferente? É um mercado teto baixo, né? Mercado de consumo assim baixo e preços baixos, ticket médio baixo. Vamos dizer, para um consumidor lá gastar 5 euros em um item, assim, são raros. 5 euros faz muita coisa em Portugal. Sim. 5 euros você compra 5 itens, entendeu? Então, é um mercado de margens... Não tem dinheiro na praça, é isso? Não tem... O poder de consumo é menor? O poder de consumo é bem menor, né? Correspondente ao salário mínimo português. Super baixo, assim, na casa dos 500 euros. Então assim, é um país difícil de trabalhar. Difícil de trabalhar, difícil mercado. De trabalhar, é bem difícil de trabalhar. E o perfil do empresário também é diferente ou não? Do português e do inglês ou do... Não? Ou... Bem diferente, bem diferente. É uma dinâmica um pouco mais travada. Né? E aí você tá lá desde quando que você tá no mercado português? 6 anos. Tá. 6 anos que... E aí como é que você faz? Tem um armazém lá também? Você armazena produto? Ou você manda daqui direto? Do Brasil para lá, né? Muita coisa que já é produzida lá mesmo. Mas daqui para lá já também não é uma rota mais viável após o Brexit. Então, o Brexit... Cara, foi um killer ou não? Foi um killer ou não? Foi catastrófico o Brexit. Brexit e está sendo, né? Continua sendo, não. Quem não se reinventou, as empresas após o Brexit tiveram que se reinventar. É isso aí. Tá entendendo? Porque foi assim Mudou tudo. o pior
eu costumo dizer, o Brexit foi o segundo pior dia da minha vida. Foi. O pior foi pior que o Covid, não? Não, o pior foi o 7-1, né? Qual da 7-1? Alemanha lá. Nossa, essa foi brava, hein? Essa foi brava. Eu não acho que foi o 7-1. Foi aonde eu assisti o 7-1, porque eu tava no bar, restaurante que eu era sócio e foi horrível a minha experiência que eu tive naquela sociedade, mas enfim. Então, eu também tava Então é numa pior ainda festa... pra mim, é 7-1 no negócio que te sacanearam, você me entende? Pior, não? Pior ainda, muito pior. Mas você acha que é pior cara. que o Covid ou não? O Covid, cara, foi horrível, assim, como pandemia, né? Assim, vamos dizer, comercialmente, no nosso caso, não foi. Foi bom, foi positivo. Porque os mercados ficaram abertos, Ficaram abertos e nós ficamos trabalhando, precisávamos trabalhar, Caiu né? o faturamento de vocês durante o Covid? Não, inclusive subiu. Ah, que legal. Porque Então teve aí uma consequência positiva aí, teve né? uma consequência positiva, que meio que assim, financeiramente, vamos dizer, nós tivemos uma perda muito grande com o Brexit e o Covid meio que deu uma e o Brexit, a implicação ajudada. principal, eu diria que essa questão de desembaraço alfandegário, não sei o quê, manda pra Portugal, Cara, é isso, não? O Brexit foi assim, ó, nós tínhamos aqui, eu sempre tive a ideia de criar uma multinacional, certo? Então nós tínhamos presença em pelo menos 10 países da Europa. Eu lembro disso, tinha um monte, tinha Bélgica, Irlanda, Sim. Portugal, você estava Portugal, em tudo, né? França, Alemanha, Sim, eu lembro disso. Escandinávia, Itália, tudo. Aí nós acabamos dando um foco muito grande, né, para esse mercado de exportação, entendeu? Tá. Durante anos. Mas ainda estava dentro da EU, fazia parte do Sim, né? Tem tudo isso. Tudo bonitinho, não? tudo tranquilo, entendeu? Então nós demos um foco muito grande para isso. E meio que deixamos o mercado interno britânico um pouquinho meio que acomodado, um pouco de lado, porque é pequeno comparado com o resto da Europa inteira. Concorda? Sim. Então, assim, com o número de clientes, de lojas, de consumidores. Não só de brasileiros. Não só de brasileiros, de tudo. Tá, entendi. Aí veio o Brexit, boom. Nossa, cara, naquela noite eu não acreditei. Não consegui nem dormir, cara. Eu não dormi nessa noite. É. A noite que contou os votos lá? Sim. Não, e ficou... Não, e aí Aquilo ali foi uma loucura. olhando no celular, Foi e inacreditável. vendo a moeda, e a Libra caindo, e a Libra caindo, e a Libra desceu abaixo do dólar. Você falou, eu falei, uau. cara, o que eu tô fazendo, meu irmão? O que vai acontecer? Eu fiz Entendeu? antes também, viu? Sabe o que eu fiz antes? Você tava falando agora da perda cambial. Eu tinha, no meu banco digital, eu tinha de não sei quantos milhões, eu não vou aqui dar, né? Sim, chegar nos cifra. quebradinha da cifra. Mas o que eu fiz foi o seguinte, né? Os meus clientes me ligaram um dia depois e falaram assim, meu Deus, perdemos 40% do nosso dinheiro. Eu falei, relaxa, eu já tinha feito um câmbio para outra moeda e já tinha protegido. Isso. Ninguém perdeu comigo, entendeu? Sim, Mas o que foi perfeito. triste para mim, naquele dia, foi que voltou para sair. Não, Nossa. foi horrível, cara, foi horrível, foi a catástrofe, né? Eu tinha uma proteção também cambial, mas é uma proteção que não ia durar muito tempo. Ela ia durar, assim, uns 3, 4 meses. A partir dali, não, entendeu? Então foi assim, cara, que nem diz lá no Brasil, né? O agricultor, o plantador de feijão e de mandioca, ele dorme rico e acorda pobre. ou ele dorme pobre e acorda rico. É sempre, entendeu? né? Nessa noite, Porque cara... não sabe o que vai acontecer. Não, nessa noite o país dormiu rico e acordou pobre. Não, e foi Entendeu? assim, o impressionante, eu lembro um momento a cada segundo, porque tava empatado, né? Tava. Ficava empatado. Eu falava assim, não é possível, meu. Como assim tá empatado? Sim. Foi até o final, eu não lembro, acho que foi 5:30 da manhã, 6 da manhã foi quando deu o negócio. Foi E eu fiquei acordado. Porque se tivesse, sei lá, 70 pra ficar ou pra sair vice-versa, eu falava, quer saber, meu, já deu, eu vou pegar, vou dormir, vou tomar minha melatonina. Mas não foi, meu. Foi até o último segundo, meu. Foi um negócio meio sinistro, né, cara? Assim, o contexto todo, sabe? E o Reino Unido perdeu bastante com isso, você não acha? Na tua opinião, como empresário, não? Perdemos os nossos direitos civis na Europa, Sim. certo? Perdeu o talento humano de gente que trabalhava aqui, que vinha da Europa. Muito, exatamente. Não abaixou a imigração, porque a imigração desde então continua crescendo, mas mudou. Imigração só tá de vindo baixa indiano, paquistanês, qualidade. nada contra, não tô aqui dizendo especificamente de uma comunidade, mas assim, é o que tem agora e é o que ficou. E só mão de obra de baixa qualidade, cara, entendeu?
E não há mão de obra hoje. Não acha, Não paga acha. caro. Paga caro os trabalhos básicos, assim, caríssimos, O produto e entendeu? serviço ficou mais caro, o poder de Sim. consumo diminuiu, Sim. e tudo junto. E o pior de tudo, assim, que foi um mau posicionamento do governo, porque o governo não escolheu um modelo pós-Brexit. Mas é o que o inglês Vamos- adora fazer isso, meu. Eles nunca sabem. Eles sempre voltam sem saber o que vai fazer. Não sei se você já percebeu. Sim. Pelo menos nas áreas que eu atuei até hoje, área de fintech, área regulatória, contabilidade, nesse tipo de prestação de serviço. Meu, é impressionante a quantidade de vezes que o governo inglês vai lá, o regulador, vota por uma coisa e não estuda em detalhe e nem tem um plano de saída ainda. Exatamente. Né? E Exatamente. sempre atrasa. É. Ah, vamos fazer a aplicação do Making Tax Digital, não sei o quê. Meu, eu tô cansado, eu tô esgotado. Já fazem 12 anos que estão falando que vão implementar a tal da ferramenta, tá todo mundo esperando. E aí adia, entra outro governo. Sim. É complicado É isso. complicado. E nós estamos até hoje sem modelo. O Reino Unido não tem um modelo definido de país, de nação. Entendeu? Ele tá ali perdido. Isso não te faz, talvez, você Entendeu? pensar em desacelerar o seu Cara, seu planejamento estratégico, crescimento? Isso é um empecilho, sim, porque você tem uma insegurança, assim, de política econômica futura, entendeu? Dá, Você assim, encerrou a atividade das empresas europeias? Não. Você continua aberto ainda? Continua aberto, mas assim, vamos dizer que do dia para a noite, nós praticamente perdemos esses mercados. Entendi. Entendeu? Porque não é mais viável, financeiramente viável atender esses mercados pela tributação, entendeu? Então aí o que nós tivemos que fazer? Como Não eu te tinha que disse, pagar VAT, não tinha que pagar import duty, nada. Lindo, bum. aí nós tivemos que, nos reinventar, Como é que vocês reinventaram? se dedicando totalmente ao mercado britânico. Tá. Aí vocês Entendeu? concentraram a energia, Tudo recurso, aqui. tudo aqui. Tudo aqui, Tá. entendeu? E reajustando os nossos processos, né? Como nós fazemos tudo, quais são os nossos custos, reavaliando muita coisa. Sim. Teve que reestruturar muita coisa. Totalmente. Repensar um monte de coisa. Repensar um monte de coisa, entendeu? E se planejar e se estruturar para quê? Para agora e para o futuro. Sim. E aí, então, você imagina, nessa empresa, na Gaia Food, por exemplo, 20 anos de existência, quantos grandes choques, quantas crises, quantos momentos de alteração dramática que teve no mercado. Vamos lembrar algumas. 2008, 2012, Nossa, foi. Covid, Sim. Brexit. Só Sim. falta o apagão agora, não? Só o apagão, cara. Só o apagão agora. De crise de custo de eletricidade agora, recente. Sim. Teve uma crise também de falta de abastecimento de combustível. Sim. E aí o empresário monte de tem que desenvolver essa capacidade de ter que recomeçar, repensar, estruturar toda hora ou não? Sim. Não? Todo ano. Você não acha que esse é um dos motivos que tem muito empresário que também desiste? Ele fala, chega. Pode ser, cara. Ele não consegue ter a solução, que nem nesse caso do eu imagino... Brexit. Você teve a solução, então. Eu imagino assim, todo ano. Terminou um ano, começou um ano, é como se eu estivesse começando um negócio novo. O que eu vou precisar fazer nesse ano? Qual é a problemática que eu vou me deparar nesse ano? Você analisa os quadros, por exemplo? O que acontece se a inflação for X, e aí taxa de juros tá alta, vai aumentar mais? Você faz esse tipo de macro faço análise pouco também ou não? Quando a coisa foge muito da curva, né? Que nem agora. Você acha que agora tá fora da curva, por exemplo? Tá. Taxa de juros alta, inflação? Tá, mas aí o que aconteceu? Agora é uma nova curva. A curva saiu fora da curva. Sim. Taxa de juros a 7%, 7,5%, 8%, entendeu? A nova normalidade é essa, então. Aí agora a nova normalidade que eu vejo que vai ser esse patamar agora, 4%. Até quando você acha? Eu sei que ninguém tem bola de cristal. Cara, vai ficar 5 anos. Por aí, 6 ou anos. mais, se não subir, entendeu? Teria uma previsão mais positiva se não fosse essa guerra agora econômica, Estados Unidos, Trump. O que isso muda pra você? Muda alguma coisa também ou Pra não? mim não, cara. Pra mim até beneficia um pouco. De qual forma? Desvalorização do dólar. Tá, entendi. É mais o câmbio mesmo. Quanto mais ele fala, mais o dólar desvaloriza, né? Sim. Se ele gerar recessão nos Estados Unidos, que vai você acha desvalorizar o dólar. dessa cara. forma de... Cara, eu acho que assim... Não quero ele falar é de um política no canal, porque não é... Empresário, assim, não tem nem o que falar do sucesso de um cara desse, né? Multibilionário, só que ele tá gerindo um país.
Ele não tá gerindo uma empresa. Não é a empresa dele. E qual que é a matéria-prima do país? São as pessoas, cara. O produto do país é pessoa. Começa com a pessoa. Dá pra quebrar, né? Quem o eleitor Assim, é a pessoa. Eu não sou crítico nenhum, não tô falando de política, mas assim, se você administrar um país como você administra uma empresa, minha pergunta é, curiosidade, que é a tua opinião, dá pra quebrar? Não dá, né? Porque a empresa você pode quebrar ela 3 vezes, reestruturar e... Agora um país não, né? Cara, você vai quebrar o país pra... Não, talvez você não consiga quebrar o país, mas você consegue quebrar as pessoas. Isso sim. Entendeu? Uhum. Ou Porque quem você vai pagar no final essa conta vai ser o consumidor que paga ou não? Sim, compra o produto, o consumidor que paga. E você consegue também quebrar a parte social do país, né? Porque você começa a criar uma divisão social, um abismo social muito maior. Entendi. Entre o rico e o pobre e quem tem poder aquisitivo e quem não tem. Aí você começa a gerar um problema ainda maior, que é o que a gente vive no Brasil, né? Que é da violência, etc. Vem tudo junto. Todo mundo quer ter tudo, mas não é todo mundo que tem condições de ter. Sim. Quem quer muito ter tudo e não tem boa índole, o que vai fazer? Vai cometer crime. Entendi. Entendeu? Então Eu é gostaria- problemático, cara. Eu gostaria um pouco de mudar só um pouquinho aqui, um tema que eu acho interessante, que é na área no tema de recrutamento e tal, de contratar novos funcionários e tudo mais. Os funcionários da Gaia são todos brasileiros ou vocês também têm... Não, tem um mix. Brasileiro, inglês. Tem estrangeiro também? Tem Estrangeiro também. Sim. E aí, como é É que... O que é importante quando você quando você recruta, você quer selecionar ou empregar um novo funcionário? O que você daria de conselho para um Nossa, empresário cara. agora que tá, ó, eu tô contratando o meu primeiro funcionário da minha empresa, Nossa. quem eu contrataria? Nossa. Como é que eu selecionaria essa pessoa? Cara, isso aí é assim, o meu ponto de vista, mas já assim, já tive vários reversos, como você também já teve. nem me fala. E, pô, Ah. hoje o meu quesito número Da 1... Vértice, por exemplo, saiu oito Vértice. Mas Então, tudo bem, vamos voltar agora para a Da questão. minha empresa já saíram várias empresas Sim. também, umas que eu até ajudei a fazer, Sim, né? sim. Então, Mas vamos assim, no recrutamento eu agora. acho que a gente precisa, número 1, cara, é ética. Ética. Sim. Pessoas com ética. Idôneas e éticas. Honestidade ou não? Tem que ser Honestidade honesto. e ética. Isso. Não só ética de honestidade, ética de trabalho. Tá. Honestidade e ética de trabalho. Entendeu? Uhum. Óbvio, a pessoa tem que ter os skills que você precisa. Uhum. Mas se essa pessoa não tiver o pacote completo, Já era. pode ensinar. O que é mais importante aí nesse Se caso? a que você falou? pessoa tiver a ética e tiver a ética de trabalho, tiver potencial, tiver alguns skills, você precisa que essa pessoa cresça, Uhum. você faz ela crescer, ensina ela a crescer. Mas aí o que é mais importante, Entendeu? talvez? É o skill ou é o perfil? É a ética e a honestidade versus o que é... No dia... Ou é o técnico? O que... eu prefiro ética, honestidade 100%, Eu cara. também, porque o perfil, o técnico, desculpa, a gente ensina ou A não? gente ensina, aprende, entendeu? E no pior caso, pelo menos você não quebra a cara, não te rouba, não te sacaneia ou não cria um... Não é isso ou não? É isso. Esse é o pior caso do cenário. Quando Exato. Essa você é a fala, ideia. primeiro quer contratar alguém, aqui tá uma dica para quem quer contratar o primeiro funcionário. Primeira coisa, vai atrás da ética, da honestidade. Sim. E aí, segundo, vai ver a questão técnica e outra. É alguma área... A questão técnica é uma questão que você consegue ensinar com facilidade ou não. Mas sempre a honestidade, o perfil do candidato é sempre mais importante do que a questão técnica, não é isso? É isso. Isso é o que eu acho, é o que eu tento fazer, mas óbvio que a gente já teve altos e baixos, Sim. já E aí você usa... às vezes precisar de uma peça ali com uma certa urgência, você acaba fazendo uma decisão ali equivocada. Isso Você terceiriza acontece, muito cara. ou não? Você tem muito Terceirizo muito um subcontratado pouco, cara. ou não? Terceirizo. Ou é tudo in-house lá, o pessoal tá todo Não. mundo dentro do ônibus, como é que é? Não, terceirizo um pouco, assim. O que você terceiriza na empresa, por exemplo? Que função? Pick and pack, às vezes driver, entendeu? Seria mais isso, pick and pack e driver. Sim. Porque- Da operação, né? Da operação, então. Sim, da É operação. trazer o container, coisa, a entrega, isso aí ou não? Não. De trabalho manual, de montar pallets, de montar carga, separar pedido,
Só aí você entendeu? subcontrata, por exemplo. Esse tipo Mas de trabalho. as funções, eu diria assim, internas de... Operacionais. não operacional, mas eu digo assim, empresarial do tipo assim, por exemplo, financeiro, marketing, venda, é tudo interno Tudo essas interno. funções ou não? Sim, sim. Tudo funcionário? Tudo sim, tudo interno. Tá, eu entendi. E isso daí precisa, isso daí. E aí, o que é importante quando você vai contratar uma empresa de subcontratado também? O que você acha que cara, é fundamental a empresa ter? Eu sempre peço para que a pessoa tenha algum tipo de experiência, alguma noção já de trabalho, ou que seja Spanish speaker ou Portuguese speaker, ou alguma coisa que entenda um pouco do que a gente fala, né? Também facilita pelos nomes dos produtos, porque senão a pessoa vai pegar uma caixa, vai ler ali, não entende nada que está escrito. Entendi. Mesmo com a etiqueta, mesmo com a tradução em inglês, fica ali perdido. Você utiliza de agência de emprego também, de recrutamento? Sim. Você também já usou e usa? Já usei. Funciona ou não? Cara, às vezes funciona, às vezes não. É muito por tentativa e erro. Tem umas empresas de recrutamento que cobra também 15%, 20% do salário. Na área da fintech, quando eu estava ainda administrando o banco digital, tinha empresa especialista, só é headhunter, né? Aí já é coisa mais e eles avançada. cobram 15%, 20%, sabe? Do salário da... Você já chegou a contratar funcionário com essa... Vamos lá. Não, nós contratamos uma pessoa. Inclusive, que tá até hoje lá. Tá. Eu paguei. Tá. O quão difícil é contratar uma pessoa para o departamento de vendas da empresa? Cara, isso aí é e aí? complicado, hein? Isso é complicado. Uau, na minha experiência, o que eu vejo nesses 20 anos, é complicado, hein? Isso é complicado, isso daí é mexer. A probabilidade de você quebrar a cara é tipo... 8 para 10? É por aí, cara. Como é que você faz pra não quebrar 8 para 10 e acertar nos dois que sobra mesmo? Me explica. Então, isso daí é uma ciência complicada, hein? Vamos ter que reinventar a empresa, vamos ter que... Não sei, velho. Você enfiar a mão dentro de um aquário, assim, cheio de escorpião e uma loucura isso. Cobra eu já tive aranha. Eu já tive situação... Você vai sair picado, você vai sair envenenado. Eu sei, mas vamos lá. No seu caso ainda é diferente, talvez um pouco, dependendo se a gente estiver falando da Gaia. Porque a Gaia, você fala assim pra pessoa, você tem que pegar a pastinha e visitar mercado, mercearia, não sei o que, enfim, os seus clientes em potencial e vender. Sim. Se o cara não voltar em uma semana com alguma coisa vendida, ele é mau vendedor. Agora, eu já tive situação de vender tecnologia, software, que o processo de venda demora... 6 meses, 1 ano. Técnico, e tá com 12 funcionários que veio através de recrutamento, tudo gente com currículo perfeito, que você olha e fala, o cara fala 3 línguas, trabalhou na Apple, trabalhou não sei o quê. Depois de 1 ano o cara não vendeu um peixe, cara. E aí você chega no Natal, você tá naquela história de, passou 1 ano, gastei 300, 400 pau com funcionários, os caras não me venderam nada. Sim. Aí é mais complicado, não é? É mais complicado, cara. Como é que a gente vai encontrar um bom vendedor? Então, hoje em dia, Rodolfo, existe tecnologia, né, cara? A gente tem que... Eu tô tentando me educar mais dentro disso, Eu sabe? também. Pra tentar usar mais a tecnologia ao meu favor. Sim. Entendeu? E, assim, nós temos, como a gente já tá falando, muitos anos de empresa, décadas aí, e a gente também recebe bastante cliente. De boca a boca. Tá. Muita gente que nos procura. Que um recomenda, o amigo Você gosta de recomendação? Tem casos de sucesso, mas tem uns casos de fracasso também, não? Tem recomendação que... Indica um amigo, indica isso, indica aquilo. Sim, às vezes não, entendeu? Mas no caso de cliente, assim, quando vem... Não pode criar um time dentro da empresa? Teve uma fase minha, acho que uns 10 anos atrás, que a empresa devia ter, acho que 80% dos funcionários que tinha na empresa era tudo recomendado. Tinha, assim, um time grande e um time pequeno, sabe? Dentro da própria empresa, sabe? Sim, mesmo uma empresa sendo pequena. Entendo, sabe? Uma panela. E aí eu meio que comecei a... Não. Eu parei. Quanto a funcionário, não, assim, não digo isso, mas quanto a cliente, por exemplo, você tá falando de vendas, entendeu? Você necessariamente não precisa ter uma pessoa na rua com uma pastinha batendo de porta em porta. Entendi. Entendeu? Dá pra fazer um sistema de cold call, sei lá o quê, aquilo, via LinkedIn, isso, aquilo. De várias maneiras, entendeu? De várias maneiras. Até esse sistema de porta a porta é um sistema meio tóxico, entendeu? É um sistema que... Não funciona mais ou funciona? Funciona, tem muita empresa que usa esse sistema, eu procuro não usar.
Entendeu? Assim, agora, no dia de hoje, nós não estamos Mas usando. você é vendedor nato, hoje você usou, porque a gente foi tomar um café e vendo. 1 minuto, ele não era teu cliente, você já pegou o cartão dele. Esse é o porta a porta, ou foi ali uma oportunidade pontual que Cara, você falou, uau, vim aqui pra conversar com o Rodolfo e já eu e a Sara, arrumou um cliente, hein? nós vendemos, cara. Eu e a Sara, nós vendemos todos os dias. Naturalmente, entendeu? não? Naturalmente. Parte do nosso job ali, entendeu? Sim. Fazer atendimento. Sim. Então, mas assim, eu vejo que é um pouco complicado esse tema aí de vendedor, cara. Sim. Um tema meio tóxico. Gabriel, um último ponto, uma última questão aqui interessante. Se você tivesse que dar uma sugestão para alguém, né, uma dica para alguém que vai começar uma empresa agora, alguém que quer se tornar empresário, qual que seria a dica que você daria? A primeira coisa que vem na tua cabeça, assim, que você fala, ó, isso aqui é o mais importante, ou isso aqui... O que você diria para quem está começando agora? Teve uma ideia de negócio? Olha, o que eu diria é o seguinte... Para começar, se essa pessoa, quanto tempo que ela consegue viver, certo? Viver, pagar as contas, se ela aluga a casa, pagar a casa, se ela tem um mortgage, pagar o mortgage, pagar o carro, despesa da casa, da família, quanto tempo ela tem de reserva para que ela possa estar trabalhando. Sim. Sem depender de renda e sem depender de ganhos de uma nova empresa. Sempre entendeu? Falo isso, Uma pessoa que quer entrar num negócio, cara, ela tem que ter no mínimo de 2 a 3 anos de reserva para aguentar, para sobreviver antes da empresa começar a funcionar e ter o break-even e dar dinheiro e viver dela. Sim. Agora, se essa pessoa não tiver essa reserva, começar uma empresa do zero, sem dinheiro, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o dinheiro da empresa para pagar aluguel. Vai pegar o dinheiro da empresa para colocar gasolina no carro. A primeira coisa vai pegar o dinheiro da empresa para ir comer no restaurante. Todo dia. E aí o que vai acontecer? Vai secar. Ela vai matar a galinha dos ovos de ouro. Vai fazer uma canja com a galinha dos ovos de ouro. Sim. Sendo que ela podia estar comendo o ovo todo dia. Exato. Entendeu? Então, eu acho que se a pessoa é capaz de ter essa reserva... tenha. Se às vezes não dá para 3 anos, tudo bem, mas tenha para pelo menos 1 ano. Sim, para se virar, pelo menos. Para não se apavorar. Ou uma outra fonte de renda, talvez, também, ou não, né? Uma outra... Não. Outra fonte de renda, a não sei que seja um casal e a mulher tenha uma fonte de renda, ou vice-versa, ou a mulher ou o marido, um dos dois tem uma fonte de renda. Aí sim, funciona, é uma conta que fecha também. Sim. Porque uma fonte de renda paga as contas da casa. Entendi. Entendeu? Eu acho que é assim. Porque se... a pessoa já começa um negócio já estrangulado, tendo que cobrir conta doméstica, tendo que cobrir conta do business. É um estresse isso aí. Cara, a pessoa é um estresse total. Muito casamento acaba por causa disso. Dá divórcio, o risco aumenta. Dá tudo, cara. Sócio briga, vira uma anarquia. Vira um escândalo. Vira um escândalo, entendeu? Gabriel, agora, para quem quer saber um pouquinho mais da Gaia, tem um website, não tem? Tem telefone, como é que fala com você? Sim, Ou você vai estar pilotando lá marinheiro e... Ainda não, isso aí é um plano fornecedor, cliente, quem quer conhecer o seu trabalho, como é que faz? gaiafoods.co.uk é o nosso website. O telefone é... 013 2286 4486. Gabriel. 013 2286 4486. Isso aí. Eu novamente, eu tô imenso. A minha gratitude é imensa de você aceitar o convite de vir aqui. Meu prazer, a gente cara. tá junto aí, se conhece há 20 anos. Você, novamente, é um empresário, é um trademark, o último dos moicanos e o que tá aí vai ficar mais 20 anos. Então eu vou novamente agradecer que você aceitou o convite para vir aqui ter essa conversa comigo. A conversa com o Rodolfo Basílio. Obrigado, Gabriel. Cara, novamente. muito obrigado, viu? Com certeza. Obrigado, gente, pela audiência aí novamente. Muito obrigado. Vamos se despedir agora. Para você que é empresário e quer começar o seu negócio próprio, para você que é empresário e quer crescer o seu negócio e quer dica, quer sugestão, fica com a gente, com a minha conversa, que você vai se enriquecer de conteúdo sem atalho. Fico por aqui, um grande abraço. Rodolfo Basílio.